Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, cujo título é Apocalipse, o livro do trono. Estamos chegando, portanto, à metade já do nosso trimestre. Você que ainda não adquiriu a sua revista da IBD, pode fazê-lo, como sempre. Lá ao final do nosso templo, aqui à minha esquerda, você pode ter acesso à nossa revista Betel Dominical, em que nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E como disse, repito, já estamos na metade dessa jornada aí de aprendizado da palavra do Senhor Jesus, através da revelação do livro de Apocalipse. O nosso texto áureo se encontra em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Ou melhor, Apocalipse capítulo 4, versículo 2, que diz: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A nossa verdade aplicada diz: independente das circunstâncias, podemos perseverar confiando no Senhor, pois o seu reino é supremo e eterno. E os objetivos da lição de hoje são: ensinar que o Apocalipse é o livro do trono, mostrar os personagens em volta do trono e também apresentar as características de Cristo no trono. Para você que ainda não tem a revista, os nossos textos de referências hoje se encontram em Apocalipse capítulo 4, versículos de 3 a 6. Apocalipse 4, versículo 3 diz o seguinte: E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Amém? Por diversas vezes lemos aqui a palavra trono, que é o título da nossa lição de hoje. Eu convido aqui, por gentileza, os pastores Josué Silva e o pastor Ocimar Guimarães, que são os nossos professores da Escola Bíblica Dominical nessa manhã. E eu gostaria que os irmãos louvassem ao Senhor com palmas pela vida desses servos de Deus, que vão nos ensinar a palavra de Deus hoje, aqui nesta manhã. Pastor Ocimar Guimarães, que é um dos nossos vice-superintendentes da Escola Bíblica Dominical, um grande ensinador da palavra de Deus, e o pastor Josué Silva também, nosso professor aqui titular no quadro de mestres da Catedral Baleia. Lembrando que o pastor Josué Silva tem o seu canal Arrazoando lá no YouTube. Os irmãos, se digitarem lá, Arrazoando Betel, Arrazoando EBD, vão com certeza encontrar, né? Como? Arrasando, né, pastor? Me perdoe. E vocês vão encontrar lá. Entendi, o pastor Simar agora me explicou. Na verdade é Arrazoando, só que o canal está arrasando, entendeu? Porque de fato é uma bênção. Então os irmãos podem ficar sempre a par das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Além do canal da Catedral Baleia, com as nossas lições aqui ministradas, você pode ter um spoiler já da ministração da lição através do pastor Josué Silva, todas as semanas no canal Arrazoando no YouTube. Vamos, portanto, começar o estudo da nossa lição de número 6, que vai tratar no tópico 1 sobre o trono propriamente dito, e o pastor Josué Silva há de nos ensinar, de nos iniciar aqui na lição de número 6. A paz do Senhor, pastor Josué Silva. A paz do Senhor, pastor Robert, pastor Simar, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui, agradecidos por tudo. Na lição número 4, me parece, né? Eu deveria estar aqui, acho que era na número 4. E na noite anterior eu me vi na obrigação de ir ao hospital e de lá só saí na segunda-feira, que eu estava com um cálculo renal
e aí já aproveitamos para retirá-lo. Eu preciso fazer um acordo com os meus rins, porque ele produz cálculos grandes, né? E aí eu quero construir minha casa e ele vai produzir nas pedras, né? Porque ele vai naturalmente produzir, não é porque eu não bebo água, não é porque o organismo já faz isso. E eu quero só fazer um contrato com ele para ter essas pedras, usá-las. Eu agradeço aos que oraram por mim. O certo é que eu estou aqui, lindo, bonito, gostoso, maravilhoso, gordinho, porque Jesus me abençoou. Apocalipse, o livro do trono. E a primeira visão, né, que nós podemos ter aqui é que parece que Deus está lá sentadão no trono e não faz mais nada, né, pastor Simar? Lembra assim aqueles reis gordos e que não fazem nada, sedentários, né? Está lá no trono, a coroona na cabeça e toda aquela glória na sua frente, e ele, na verdade, está ali só para, de vez em quando, dizer que gostou ou que não gostou. Por isso que aqui no versículo 3, né, e o que estava, capítulo 4, versículo 3, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra. Não, na verdade eu quero ler o texto áureo. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Né? Então tinha um trono no céu, mas não quer dizer que o entronizado está o tempo todo lá sentado, fazendo nada. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus ativo, operante, atuante, e que sabe de tudo, e que quer agir em todos os aspectos, e que pode, né, agir em todas as esferas da nossa existência e da existência do universo. Então é um rei ativo. Segunda coisa que eu quero destacar aqui é que o trono é sempre desejado, né? Os irmãos se lembram de que lá no céu mesmo houve alguém que quis se entronizar, né? À força, por meio de uma rebelião. Então, o trono sempre atraiu duas criaturas que existem, Satanás e o homem. Deus nunca foi assim, embevecido pelo trono, porque o trono já é dele, ele é rei sobre tudo e sobre todos. Agora, há dois seres criados por Deus, que aí, pastor Simar, ficam sempre embevecidos com o trono. E o primeiro foi Satanás, lá no eterno passado. Ele quis tirar Deus do trono e se entronizar. Mas ele não sabia, né? Eu achava que não sabia, mas acabou ficando sabendo que o trono já tem dono, o trono é de Deus. E ainda que alguém queira ocupá-lo, Deus não vai permitir, porque já tem dono. E o outro ser que gosta muito, que é embevecido pelo trono, é o ser humano, né? O ser humano, nós gostamos do trono, gostamos de mandar, gostamos de reinar, gostamos de dar as cartas, gostamos de fazer de conta que mandamos, né? Que podemos fazer e acontecer. Alguns são muito tiranos nesse aspecto, né? Quando assumem alguma posição de liderança ou senta em algum trono, aí ele já revela as suas ganâncias, seus desejos, sua falta de respeito ao próximo. O certo é que tanto Satanás quanto o homem precisam saber o tempo todo: Deus é o rei e está entronizado. Lá no céu, Satanás quis tomar o trono de Deus. E aqui na terra nós brigamos, né? Os homens querendo assumir o trono e Satanás. Mas uma coisa é certa: no final das contas, ficará mais uma vez claro, que é o que está aqui no livro do Apocalipse, que Deus que está no trono, do trono não abre mão. E seu filho, que por enquanto não está reinando com força e majestade, um dia vai assumir também o seu trono e vai reinar soberanamente sobre toda a eternidade, sobre todos os seres humanos e todo o universo. Outra coisa interessante aqui também, nesse primeiro ponto, é que o céu é o trono de Deus, né? Há textos bíblicos que falam que o céu é o trono de Deus. Então o trono não é uma cadeira, né? Porque se o céu todo é o trono de Deus, então o trono na verdade não é a cadeira. O trono é a condição natural de reinar de Deus.
E este Deus que o céu é o seu trono, que o universo é o seu trono, que o mundo é o seu trono, este ser quer, na verdade, reinar no trono da minha vida. Ele quer reinar no trono da minha casa, ele quer reinar na minha existência, ele quer assumir o comando da minha história, da minha vida. Este rei que o universo não consegue ter espaço para ele, ele se acomoda muito bem no meu coração, no seu coração, um espaço pequeno, um espaço insignificante. Mas este rei quer reinar no coração de cada ser humano. Outro aspecto interessante que eu quero destacar aqui, é que se Deus está no trono, por que tanta coisa má acontece? Né? É uma pergunta que todo mundo faz e que muitas pessoas até a usam para questionarem, né, a existência e, se existe, a eficiência deste Deus. Não? Então, se Deus está no trono e se Deus reina, e se Satanás quer reinar, mas ele está no trono, se o homem quer reinar, ele está no trono, como é que Deus que está no trono, e tem um rei no trono, e tem um Deus no trono, e tanta coisa má acontece, e acontece com gente boa? E aí é claro que a explicação que nós temos para isso é que desde que o pecado, né, pastor Simar, entrou no mundo, este mundo virou um cenário de caos. E a maioria das maldades que acontecem conosco são provocadas por nós mesmos. Algumas outras são provocadas por outros que vieram antes de nós, que nós já estamos colhendo de alguém que plantou. E as próximas gerações vão colher também, vão sofrer por coisas más que nós hoje estamos plantando. O certo é que Deus está no trono, mas Ele respeita a individualidade de cada um de nós, respeita o nosso livre-arbítrio. Segundo, Deus está no trono e Ele quer fazer o bem, mas não é toda hora que Ele está atuando na nossa esfera, porque na hora em que Ele atua na nossa esfera, acontecem os milagres. O que é um milagre? É a intervenção de Deus na esfera natural humana. Mas a esfera natural humana é uma esfera de ganância, de egoísmo, de desrespeito, de maldade. E por mais que nós sejamos bons, nós somos maus, nós erramos, nós infringimos leis físicas, leis naturais e principalmente as leis espirituais. E aí o mal vem. É porque Deus não reina? Deus reina sim, e reinará. E não há quem possa tirá-lo do trono. Mas ainda que, vamos dizer assim, que com o coração partido, Ele permite que as coisas aconteçam. Porque nós somos maus, nós somos humanos, e o pecado está aqui. E o pecado destruiu a obra-prima de Deus, que somos nós, os seres humanos. Por isso que de vez em quando, para aliviar a nossa dor, para diminuir a nossa angústia, Ele interfere na nossa história. E eu não sei se Deus já fez um milagre na sua vida, algum milagre. Se Deus já fez algum milagre na sua vida, levante a sua mão aí, ó, e dê glória a Deus, porque Ele se compadeceu de você. E Ele fez também vários milagres na minha vida. E eu dou glória a Deus, porque Ele se compadeceu de mim. E ainda que eu não merecesse, Ele interveio. E ali houve um milagre. Mas o certo é que Deus está no trono e o mal acontece porque nós somos humanos, nós somos pecadores. Por último, eu quero destacar aqui que está aí nesse primeiro tópico que o trono de Deus, o reinado de Deus é um reinado de justiça e de juízo. Justiça fala de nossas relações, né? Deus é justo, não há nada que Deus faça que não seja justo. Ah, mas isso aconteceu, então isso é uma injustiça, como é que Deus permite isso? Nós já falamos, por causa de nós mesmos. Mas no reinado de Deus, há justiça. Por isso que o Deus justo está o tempo todo chamando a minha e a sua atenção. Olha, não é assim, não faça assim não. Por que a justiça, Deus está sempre fazendo assim? Porque o reino dele também é de juízo. E juízo já fala de cobrança, já fala de
tomada de um relatório, pastor Simar. Me dá um relatório aí, pastor Robert, dos seus atos, das suas atitudes, do que foi que você fez, por que foi que você fez. Ou seja, o rei é justo porque ele julga não apenas a ação, o julga também o que motivou a ação. Por isso que quando o rei justo entra em cena, todos devem ficar calados, porque ele sabe o que faz, ele tem razão para fazer, e todos devemos então aceitar o seu juízo. O reino de Deus é um reino de justiça e de juízo. Os reinos desta terra são muitas das vezes de injustiça e de protecionismo. Não tem juízo, não. Não, esse é meu amigo. Não, ele não, deixa aí, ele está liberado. Ah, mas aquele lá é meu inimigo. Então pega o que ele cabe, dá uma coça nele. Não tem juízo certo e a justiça é leviana. Mas o reino de Deus é de justiça e de juízo. E nós aguardamos o dia em que o Rei dos Reis vai se entronizar no mundo para estabelecer a justiça e o juízo. E aí não há ninguém que vai dizer, ah, mas eu sou inocente diante de ti. Não, não há inocência. Há um Deus que sabe de tudo e que um dia vai pedir de mim e de você, de todos nós, um relatório. Haverá um ajuste de contas, porque o seu reino é de justiça e de juízo. Aleluia. Deus abençoe, pastor Josué Silva, que nesse tópico 1 nos ensinou a respeito do trono. Como nós temos aprendido aqui em nossa lição, a palavra trono aparece cerca de 44 vezes no livro de Apocalipse. Só no nosso texto de referência nós repetimos essa palavra por diversas vezes. O pastor Josué nos ensinou aqui que, apesar de estar no trono, o nosso Deus é um Deus ativo. Ele está no trono, mas não está apenas ostentando a sua posição de rei. Ele está, de fato, reinando com justiça e com juízo sobre o seu povo. Ele é um Deus santo e que está ativo no trono. O pastor Josué também nos ensinou sobre dois seres que desejam o trono já em suas ambições, Satanás e nós, seres humanos. Mas ele também nos lembrou que o trono já tem dono. Deus é o rei, ele está assentado sobre o trono e somente ele pode nos governar. Além do mais, aprendemos com o pastor Josué que o céu é o trono de Deus. O céu, o trono, na verdade, demonstra a condição natural de Deus reinar sobre nós. Além do mais, ele levantou a questão: quem reina em todas as áreas das nossas vidas? Quem de fato ocupa o trono em nosso coração? O pastor Josué nos trouxe a reflexão de que apenas Deus deve estar sobre o trono também em nossas vidas. E por fim, ele levantou as questões também das teodiceias, não é? Por que o mal existe no mundo? Por que as mazelas nos acometem, mesmo Deus estando no seu trono? E o pastor Josué muito bem nos ensinou que as intervenções de Deus são perfeitas, ainda que por vezes não façam sentido à nossa pequena mente humana, tão limitada. E por fim, ele nos ensinou que o nosso Deus que está sobre o trono, ele é um justo juiz que sabe o que faz e que em breve julgará todas as nações com seu cetro de justiça. Amém? Vamos continuar aprendendo sobre o trono nessa linda passagem de Apocalipse capítulo 4. O tópico 1, portanto, descreveu o trono, os significados do trono no livro de Apocalipse. Aprendemos muito bem com o pastor Josué Silva. E o tópico 2, com o pastor Ocimar, nós vamos aprender sobre os personagens que estavam em volta do trono. Paz do Senhor, pastor Ocimar. Paz do Senhor, pastor Abet, pastor José Silva. Prazer em revê-lo novamente. Pastor Davi Terto, um dos vices está aqui, e os demais irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, não é puxar a sardinha para o nosso lado não, mas acredito que hoje é uma das principais aulas de todo o trimestre, porque fala a respeito daquilo que emana tudo. A autoridade, o juízo, a justiça, que é sobre o trono.
E no início do capítulo 4, é dito assim, ó, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Depois destas coisas, é de tudo aquilo que havia acontecido até o capítulo 3, que é sobre as 7 igrejas. Então, vai dando para João agora, em espírito, novas visões. E é como se fosse um interlúdio aqui. Para quê? Para aquilo que viria. Porque, meus irmãos, a igreja, durante a sua trajetória, ela passou por vários momentos de dificuldade, de perseguições. E nesta época que o Apocalipse foi escrito, no final do século, no ano 94, 95, 96 mais ou menos, estava um camarada ali a respeito, naquela época, Domiciano, que pegou para si, dizendo que ele era o próprio Deus, ele rogou para si o culto a Deus. Foi um dos piores imperadores da época. E a igreja não somente estava sendo perseguida, mas estava passando por um momento muito difícil, porque dos apóstolos vivos apenas restava João. Os irmãos já tomaram conhecimento que o apóstolo Paulo foi decapitado. O apóstolo Pedro, segundo a tradição cristã, foi crucificado de cabeça para baixo. Então, toda aquela alegria que a igreja teve lá no início, ela estava se esvaindo, se perdendo. E a igreja não somente estava triste, mas passando por um problema de dificuldade dentro do seu próprio âmago. E aí chega essa situação no capítulo 4, porque muitas coisas iriam acontecer ainda. A abertura dos selos, que a gente vai ver lá na frente. E aí chama João e dá-lhe uma nova visão a respeito do trono. E aí o pastor José Silva já muito bem nos ensinou sobre o trono, e agora em volta do trono, que é o tópico 2, que vai falar sobre os 24 anciãos, a lâmpada e sobre os 4 seres viventes. Então, sobre esses 24 anciãos, e aí dá tudo aquilo que viria, e começa a mostrar para João, e João passar para a igreja, que realmente, mesmo embora as crises, mesmo embora as dificuldades, mesmo os problemas que estavam acontecendo, havia algo futuro para a igreja que havia sido prometido por próprio Jesus Cristo, pelo próprio apóstolo João e pelo próprio apóstolo Pedro, das coisas vindouras boas para a própria igreja. E dentro em volta do trono, desses 24 anciãos, aqui diz o seguinte, ó: e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentado sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Algumas interpretações podem dizer que isso aqui poderia ser anjos. E a segunda interpretação, que realmente seriam 24, significando 12 os patriarcas e 12 apóstolos. Só que esses 12 do Antigo Testamento e 12 do Novo Testamento significa ou simboliza toda a igreja em todos os tempos. A gente é favorável, de acordo com comentários da lição, sobre a segunda interpretação, que são verdadeiramente homens, porque anjo não poderia ser, porque diz aqui que eles tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. Então, anjo não pode ter coroa de ouro, somente os homens. Por quê? A Bíblia diz que aquele que vencer, ser-lhe-á dado coroa de justiça. Aquele que vencer, ser-lhe-á dado coroa de vida. Então, coroa aqui não é coroa, alguns podem falar que é de realeza, mas a coroa de realeza não poderia ser, porque é aquele que venceu. Então, é coroa pelo serviço que praticou, por os problemas que foram vencidos. E no grego, a coroa há 2 tipos, ademais e stefanós. Então, essa coroa aqui no grego significa coroa de ouro e stefanós, quer dizer que é aquele que venceu. É a respeito das Olimpíadas gregas e romanas, que é aquele que vencia ganhava a coroa de flores. Então, essa coroa de ouro é stefanós, é aquele que venceu. Então, a igreja que vencer, ela será coroada. Então, esses 24 anciãos significa a igreja vencedora, a igreja que suplantou seus desafios, seus problemas, suas mazelas, mas foi vivificada por Cristo Jesus, pela sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, e ascendeu aos céus, e ele virá buscar a cada um de nós. E aí são os 24 tronos. E aí depois a gente passa para o tópico 2.2, que vai falar sobre os 4 seres viventes. Aí há 3 revelações, ou 3 representações a respeito desses 4 viventes. A primeira é aquela que diz que eles podem significar representando os 4 evangelhos, porque ele vai dizer aqui o seguinte, ó: o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, ou, em algumas tradições, e que está na revista que ele trouxe aqui, foi
ele vai falar, identifica como... Cadê o negócio aqui? Tá, depois eu encontro. Mas novilho, isso aí. Algumas traduções vai trazer como novilho. E tinha o terceiro animal como rosto de homem, e o quarto animal semelhante à águia voando. Então, é a primeira representação que vai trazer sobre os 4 evangelhos, de que o leão significa o evangelho de Mateus, Jesus sendo representado como leão da tribo de Judá. O segundo como um bezerro ou novilho, simbolizando o evangelho de Marcos, que é Jesus como servo sofredor. O terceiro, que significa o homem, que é o evangelho de Lucas, que é o homem perfeito. E o quarto, semelhante a uma águia voando, que significa o evangelho de João, que Jesus ele desceu do céu e para o céu retornou. Então essa é a primeira representação. A segunda representação desses 4 seres viventes, que poderia ser anjos, que é o que a lição está trazendo. A lição ela vai identificar essas 4 figuras que em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel ela traz essas mesmas situações, só com algumas peculiaridades, e no Evangelho de Apocalipse ele vai expandir isso aqui. Então ele vai dizer que essa figura do homem, do bezerro do novilho, do rosto do homem e da águia, está dizendo que é fortaleza, que é inteligência, simbolizando a figura dos anjos dos céus. Então isso aqui é a respeito dessas representações. Nós somos favoráveis à última representação, que é a representação dos anjos celestiais, e não a primeira figura que simboliza os 4 evangelhos, porque dentro da hermenêutica e dentro da própria Bíblia ela não vai se ter uma satisfação favorável dentro da parte bíblica. Então a gente não consegue retirar isso fazendo uma exegese. Então, a respeito dessa representação, a gente parte dizendo o que significam os anjos, os querubins. E é quando a Bíblia diz que o Senhor está entronizado entre os querubins. Lá em Êxodo, capítulo 24, quando o Senhor manda Moisés fazer a arca, no propiciatório estarão ali os 2 anjos, significando os querubins. E durante a Bíblia a gente vai ver a respeito disso. Então, o simbolismo para a gente, dentro da representação dos 4 seres viventes, é sobre a representação angélica. E o 3 é sobre as lâmpadas de fogo, as tochas de fogo, de acordo com algumas traduções. E a própria Bíblia, ela é bem clara quanto a isso, e o seu significado vai dizer são os 7 Espíritos de Deus. E é que nós já estudamos na lição de número 2. Então, essas 7 lâmpadas significam os 7 Espíritos de Deus, que conhece tudo, vê tudo, sabe tudo, perscruta tudo, sabe como nós somos, o que passa dentro de nós, aquilo que nós vamos fazer, aquilo que a igreja passou, aquilo que a igreja passa, aquilo que a igreja passará. O Espírito é aquele que está pronto para entender todo o ser humano. Então, essas lâmpadas de fogo, quais são? Os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 4 e versículo 5. Então, a gente já traz para cá essa trindade santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 uníssono tom a respeito do Apocalipse. Então, essas situações trazem para nós essa visão em volta do trono. O comentarista não quis entrar no detalhe do mar de vidro, ele só trouxe essas 3 peculiaridades para nós. São os 24 anciãos, os 4 seres viventes e os 7 lâmpadas. Isso trazendo para a igreja tudo aquilo que ia acontecer futuramente. Então é como se fosse um interlúdio a respeito de João. João, eu estou te mostrando isso. Isso aí é para você tomar nota e mostrar e registrar de tudo aquilo que virá. Então, como se fosse esse interlúdio, um intervalo a respeito de tudo que viria a acontecer, para dar ânimo para a igreja. Olha, embora do que vocês estão passando, embora do que vocês vão passar, embora que tudo aquilo que ainda acontecerá, eu sou aquele que está no trono, como o pastor Josué nos ensinou. Eu estou mostrando para você que eu sou capaz de executar aquilo que eu prometi. Irmãos, passamos por dificuldades, a igreja invisível passa, e a igreja visível,
atualmente, que somos nós que estamos aqui, nós passamos por dificuldades, passamos por, às vezes, dificuldades que a gente acha que vai suplantar as nossas forças, mas o que é interessante é que tenhamos conhecimento que o Senhor é aquele que emana do seu próprio trono nos céus e é aquele que nos dá uma alegria das coisas vindouras no futuro. Então, a mesma situação que foi para a igreja do passado serve para a igreja atual, porque nós passamos por dificuldades, mas o Senhor nos dá uma abertura de acordo com a sua palavra, que existe coisas maravilhosas reservadas para cada um de nós, para mim e para você no futuro. Apenas basta um pouquinho de tempo para suportar essas situações, porque algo maravilhoso nos aguarda no futuro. E a respeito dessa situação, e aí eu destaco o tópico 2.1, que é sobre os 24 tronos, que às vezes alguns acham, que pode achar literalmente, que são apenas os 24, os 12 patriarcas, mas os 12 apóstolos, porque diz lá na frente do capítulo 21 de Apocalipse, que as 12 portas são os 12 patriarcas, e os fundamentos estão fundados sobre os 12 apóstolos, mas o Apocalipse, como também é um livro de simbologia, acreditamos nós que aqui está registrando toda a igreja. Então, não é aquele que vencer. Então, não somente os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, mas também todo aquele que vencer receberá a sua coroa de justiça, coroa da vida, coroa da vitória, porque é aquele que vencer. Então, se você está passando por dificuldade, meu irmão, se você estiver passando por situação muito difícil na sua vida, saiba que existe no futuro algo preparado para você. Então, as dificuldades, elas passam, o tempo passa, mas aquele que é o dono do tempo, ele está no seu trono, disseminando toda a justiça e juízo para toda a sua igreja. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Ocibar, nos ensinando aqui sobre o tópico 2. Aprendemos aqui sobre aqueles que estavam ao redor do trono. Nós vimos o significado dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes e também das 7 lâmpadas que compõem aí o enredo do capítulo 4 de Apocalipse, capítulo esse, como nós aprendemos, é o interlúdio aí dentre as palavras iniciais e aquelas coisas que haveriam de acontecer. Portanto, conforme o pastor Ocimar nos disse, é uma lição de suma importância que vai nos dar aqui o fundamento necessário para a correta interpretação das diversas passagens do Apocalipse a partir daqui. O pastor Ocimar, além de nos ensinar isso, nos falou sobre o contexto de perseguição, sobre o império de Domiciano, no contexto em que a alegria do povo de Deus havia ido embora, surge essa visão do trono com os 24 anciãos que representam ali homens, segundo a hermenêutica mais correta, conforme os argumentos aqui expostos pelo pastor Ocimar. Os 24 anciãos eram de fato homens. Representados também estavam as suas coroas, pois as coroas eram dadas àqueles que venceram. Além do mais, aprendemos sobre os 4 seres viventes que poderiam muito bem também representar os evangelhos, mas a melhor interpretação também é que se tratam de anjos celestiais. E por fim, aprendemos sobre as 7 lâmpadas que representam o Espírito de Deus. Portanto, isso nos motiva a aguardar a iminente volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina sobre toda a terra e céus, que está sentado em seu trono, nessa visão aqui maravilhosa, e está de fato no comando de tudo. Vamos, portanto, já ao nosso tópico de número 3, que vai falar agora sobre no trono. Aprendemos sobre o trono, sobre aquilo que estava ao redor do trono, e o tópico 3, por fim, vai falar sobre no trono. Mas, é claro, antes de nós entrarmos no tópico 3, nós queremos desejar aqui um feliz Dia das Mães a todas as mamães aqui presentes, não é? Que Deus as abençoe de forma especial. Hoje à noite nós teremos um culto especial alusivo ao Dia das Mães. As nossas mamães aqui não podem faltar, mas desde já nós queremos aqui, em nome da Escola Bíblica Dominical, saudá-las, parabenizá-las, honrá-las aqui nessa manhã, dizer que vocês são uma bênção. Nós desejamos tudo de bom e que essa data se repita por muitos e muitos anos,
que a abundância do Senhor seja sobre a vida de todas as mamães aqui presentes, essas guerreiras vitoriosas que nos inspiram todos os dias. Amém? Vamos, portanto, ao tópico de número 3 com o pastor Josué Silva e logo após com o pastor Ocimar novamente. Aqui no tópico 3, então, nós vamos ter alguns aspectos bem distintos, né, do trono. Agora, antes de entrar aí, eu queria só pegar aqui um gancho, né, na fala do pastor Ocimar, sobre aqueles 4 seres viventes que estavam diante do trono, e eles, lá no capítulo 4 do livro de Apocalipse, versículo 8, nós temos lá que os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui nós também podemos remeter, né, à visão de Isaías, né, que lá eram serafins, né, querubins, serafins, né, que estavam lá também sem descanso. E o primeiro aspecto que eu quero falar aqui é sobre esse negócio aqui, sem descanso, não tem descanso. Fica parecendo que eles são obrigados, né? Não quero descansar, não, rapaz, você tem que falar aí que eu sou santo, que eu sou santo, que eu sou santo, né? Dá a ideia aqui, talvez, numa interpretação bem equivocada aqui, que o rei é exigente, e ele exige que os seus súditos digam quem ele é, para que ele se envaideça, né? Tu és santo. Não, sem dúvida, eu acho que essa tradução mais tarde pode ser melhorada, né? Deveria ser que de sem descanso, falar com prazer, né? Com alegria, com gratidão, com satisfação, com gozo. Falam que ele é santo, 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 todo-poderoso é santo e a sua santidade enche a terra, né? Não é questão aqui de estarem querendo descansar e não podem, não. É com prazer, é com alegria, é com gozo, porque Ele é santo. E esse negócio também de Deus ser santo, né? Você já deve ter ouvido alguém falar, né, que Deus é 3 vezes santo, né? E é claro, o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Mas nós sabemos também que isso acaba dizendo pouco sobre isso, porque a intenção, tanto lá em Isaías quanto aqui, é proclamar que Deus é infinitamente santo, que Deus é santíssimo, que Deus é superlativamente santo, que é santissimamente santo, e por isso fala o tempo todo, não para enchê-lo de vaidade, não, porque Ele é santo. E você sabe que quando nós falamos quem Deus é, nós o adoramos, e adorar é o quê? Reconhecer quem Deus é. Por isso que nenhum ser humano pode ser adorado, porque nenhum ser humano é nada. Nós somos pó, nós somos cinza, nós somos nada. Nós somos uma erva que passa como um conto ligeiro. Por isso apenas Deus deve ser adorado. Por isso Ele é santo, 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 infinitamente santo. E dentro e diante deste Deus santo, nós temos lá no trono algumas pedras, né? Jaspe, sardes, sárdio, sardes é a igreja de Sardes, né? É sárdio, uma pedra, e temos também uma outra pedra lá, que é a esmeralda, estão diante do trono, estão ali compondo aquele cenário de majestade, de glória, de glamour, de pompa e circunstância. E essas pedras acabam comunicando para nós algumas lições, porque essas pedras estavam também no peitoral dos sacerdotes, lá no Antigo Testamento. Então, se o sacerdote, para entrar diante de Deus, usava uma roupa em que nela estavam essas pedras comunicam santidade, respeito, glória, pompa, circunstância, louvor, adoração, e elas também acabam representando a nós, porque o sacerdote entrava na presença de Deus para representar-se a si mesmo e para representar o povo. Então aquelas pedras também dizem respeito ao que o sacerdote, por quem o sacerdote intercedia diante de Deus. E aí, eu quero só destacar o seguinte, por fim, que se aquelas pedras estão diante de Deus o tempo todo,
E no peitoral da roupa que o sacerdote usava para entrar diante de Deus, para interceder pelo povo, estavam aquelas pedras. Aquilo queria dizer duas coisas, pelo menos. Primeira, que estamos diante de Deus. Se aquelas pedras me representam, ou se o sacerdote me representa usando aquelas pedras, isso quer dizer que nós estamos diante de Deus. Por isso que uma vez ouvi alguém falar assim, olha, o que você está pensando? Por que você não faz isso? Só Deus está vendo. Não tem mais ninguém vendo, só Deus está vendo. Mas só Deus, pastor Simar, só Deus, pastor Robert, é simplesmente tudo. Se Deus está vendo e eu não posso fazer, aí é que eu não devo fazer mesmo, porque Deus está vendo e nós estamos diante de Deus o tempo todo. O Salmo 139 diz que para onde que eu vou fugir da presença de Deus? Eu não tenho para onde fugir. Então Deus está vendo tudo. Segundo aspecto é que Jesus nos apresenta a Deus, porque Jesus não é o nosso sumo sacerdote. Aquele sacerdote lá no passado intercedia pelo povo, apresentava o povo a Deus, e agora Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então essas pedras que estavam lá diante do trono e que representam a nós, quer dizer também isso, que Jesus é o nosso advogado, nosso sacerdote, e ele nos apresenta a Deus. Diante do trono há muito poder e glória, muita majestade e beleza. E você sabe que a maior beleza para Deus, a maior possibilidade, ou melhor, a única possibilidade de haver festa no céu é quando um pecador se converte. Ou seja, quando nós, seres humanos, reconhecemos que Deus é o Rei e que está no trono, e que Ele nos vê e quer cuidar de nós, e que Jesus é o nosso sumo sacerdote, isso tem que ficar diante de Deus o tempo todo mesmo, porque é isso que faz com que haja festa no céu. Ganhar carro zero, ganhar apartamento, adquirir posse, glória, honra aqui na terra, nada disso promove festa no céu. Festa no céu há quando um pecador se arrepende, quando um homem conscientemente, usando o seu livre-arbítrio, volta-se para Deus e diz: Senhor, Tu és Rei e eu quero que reines em minha vida. A Bíblia diz que aí há festa no céu. Por isso essas pedras que nos representam estão o tempo todo diante do trono. Glória a Deus. Continuemos então a aprender sobre os aspectos aí presentes no trono. O pastor Josué nos mostrou aqui a respeito das pedras preciosas, dos seus significados, das suas representações, de modo que aprendemos aqui na aplicação que Deus vê todas as coisas e que Jesus Cristo é o nosso advogado que nos apresenta ao Pai. Pastor Simar, por favor, vai continuar aqui nos orientando acerca desses elementos presentes no trono. Pois bem, meus irmãos, esses elementos no trono, eu quero fazer uma ênfase antes de entrar propriamente nesse segundo aspecto, que é sobre o arco celeste e esmeralda. A esmeralda, o pastor José Silva já falou, que diz assim no 4, versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Então é sobre isso que vamos falar. Só que antes de falar a respeito da situação, aqui diz, e logo foi arrebatado em espírito. João, ele deixa claro que ele foi arrebatado em espírito. Por que ele não poderia ter tido uma visão, como nós aqui agora? Apareceu uma visão e a gente... Por que, meus irmãos? Ninguém consegue ver Deus ou o próprio Senhor de como nós estamos em pura carne. Por isso que ele foi arrebatado em espírito. Por isso que o Paulo nos alerta sobre aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Por isso que lá naquele grande dia, os mortos ressuscitarão e nós que estivermos vivos,
Teremos que ser transformados, porque senão nós não conseguiremos ter acesso ao divino. Então, por isso que João ele foi arrebatado em espírito. E como nós dissemos anteriormente, que isso aqui era o intervalo para mostrar para a igreja tudo aquilo que irá acontecer. E aqui diz que aquele estava sentado na aparência semelhante à pedra e o arco celeste estava ao redor. Olha que coisa interessante. O arco celeste, meus irmãos, é o arco-íris. Isso reporta lá em Gênesis, após a destruição de toda a raça humana, sobrevivendo apenas Noé e sua família, que após a tempestade, apareceu então o arco-íris, dizendo que a aliança com o homem, Deus estava prometendo que ela não terminaria. Então, toda vez que há uma chuva e aquela tempestade aparece o arco-íris, quando nós olhamos, está dizendo o seguinte: a aliança de Deus ainda está de pé com o homem. E Apocalipse aqui, o negócio parece que é invertido. Por quê? Ele diz aqui que o arco celeste estava ao redor do trono. Olha bem, se ele está trazendo que o arco celeste estava lá, e no capítulo 5, ele vai dizer que viu na destra do que estava sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos, e de que ele olhou o que estava na destra e ninguém poderia abrir, e João chorou. E aí aparece que é a função dos anciãos, que não somente fica lá, como o pastor José Silva diz, mas ele também tem algumas funções, esses anciãos. Um dos anciãos vai dizer: não, aquele que era morto, ele reviveu. Está aí o leão da tribo de Judá, que ele é que vai tirar e ele vai desatar os selos. Isso aí é uma entronização de Cristo nos céus. É como se fosse na língua hebraica, ele traz alguma coisa para o passado, e às vezes a gente não entende muito bem. Então ele está trazendo no passado esse pensamento e trazendo, mostrando no presente algo para o futuro. Então ele vai dizer: aí está o leão da tribo de Judá, que ele venceu, reviveu, e ele está pronto para desatar os selos. E aí depois vai acontecer a abertura dos selos, as taças, e um problema terrível, irmãos. Aí em Gênesis, e hoje atualmente, cai primeiro a tempestade, para depois aparecer o arco. Aqui não, a gente vê o arco primeiro antes de tudo acontecer. Porque as coisas no céu, elas são de modos distintas do que nós entendemos. Então, olha que coisa maravilhosa. Por isso que tudo emana do trono. E quando ele vê esse arco celeste, ali Deus está dizendo, e aí é nosso entendimento, esse arco, como ele lá em Gênesis está dizendo que a minha aliança com o homem continua de pé, então ele está dizendo, antes de tudo acontecer, que a minha aliança está de pé com o ser humano. Então ele está dizendo que a minha misericórdia ainda ela existe. Olha só, as coisas vão acontecer, mas a minha misericórdia está de pé. Não somente o meu juízo e a minha justiça, mas a minha misericórdia, o meu pacto com o ser humano ainda está de pé. É isso que ele está dizendo. Então João, ele tem aquela imagem e transporta tudo aquilo escrito para a igreja a respeito de todos aqueles sofrimentos que vão acontecer. Então, mas mais uma vez o sofrimento. Mais uma vez o problema da crise. Então, se você está em crise, se você está passando sofrimento, lembre-se que as misericórdias do Senhor ainda estão de pé sobre as nossas vidas. Glória a Deus. É isso que quando João está vendo, as coisas parece que são invertidas, mas é a respeito daquilo que Deus quer dizer para a igreja. Então, quando ele diz, logo antecipadamente, que ao redor celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda, né? A esmeralda, a gente tem esmeralda, ela é verde. Só que depois ele vai dizer que essa esmeralda era uma cor translúcida, clara. Então está dizendo que é a pureza, a santidade de Deus. Então aquilo que João está dizendo, que aquela santidade, a pureza de Deus que está lá no trono, mas esse mesmo Deus que ele está no trono, que parece que está distante de nós, esse é aquele mesmo Deus que está conosco neste momento, apresentando para cada um de nós essa situação de Apocalipse. Então, em meio aos desafios da nossa vida, que nós estamos aqui na terra, que a gente passa realmente por alguns desafios, mas mesmo esses desafios, a Bíblia diz que aquele que vencer, lhe darei a sentar comigo. Por isso que o nosso entendimento é que esses tronos também significam todos aqueles que vencerão, porque o apóstolo Pedro diz que nós seremos reino e sacerdócio real. Então,
isso também significa isso. Então, quando nós passamos por desafios e problemas, nós temos que apontar para o alto e saber de tudo aquilo que está prometido para cada um de nós. Reino, sacerdote, coroa, não com aquela coroa que o pessoal acha para se achar, mas não, sabendo que estaremos com o Senhor na glória para todo sempre, mas que as misericórdias do Senhor estão sempre de pé diante do ser humano. Aleluia. Meus irmãos, eu sugiro que você leia em sua casa o capítulo 4, nos seus momentos de devocional, leia Apocalipse capítulo 4, e o seu coração mais uma vez se encherá de júbilo após essas informações tão claras aqui a respeito desse capítulo com o pastor Ocimar e com o pastor Josué Silva. Nós podemos de fato contemplar o Senhor Jesus sobre o trono e os diversos aspectos envolvidos aqui nessa linda visão que demonstram todo o poderio do Senhor Jesus e a sua aliança para com o seu povo. Nós já estamos chegando ao encerramento dessa lição de número 6, em que aprendemos sobre o trono, essa visão de Apocalipse capítulo 4, e eu devolvo aqui mais uma vez aos nossos professores, a começar do pastor Josué Silva e logo em seguida o pastor Ocimar, para que eles deem aqui as considerações finais em um minutinho para os nossos irmãos a respeito da nossa lição de hoje. Só destacando então que o reino de Deus é um reino de justiça e juízo, né? E esse juízo não é só para o futuro, não. Esse juízo já vale hoje, né? Já começa hoje. Há muita gente que fala assim, aqui se faz, aqui se paga, não é? É claro que você sabe que não é tudo que se paga aqui. A maior conta vai ser paga lá, depois, lá na eternidade. Mas aqui já se paga muita coisa. Às vezes a pessoa está passando por coisas porque ela fez, ela plantou aquilo e está colhendo. Às vezes nós colhemos o que outros plantaram. O certo é que nós estamos já aqui na terra pagando um bocado de coisa, né? A justiça de Deus e o juízo de Deus nos alcança aqui, porque nós somos pecadores. Agora nós sabemos que a justiça e o juízo de Deus aqui é muito brando. A misericórdia, a graça está junto com a justiça e com o juízo. Mas lá na eternidade não tem mais misericórdia nem graça. Lá será justiça e juízo. Por isso que, já que o juiz é aqui e lá, aqui eu passo com a misericórdia e a graça. Agora, para que lá eu passe com a misericórdia e a graça também, eu tenho que reconhecer Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e me submeter a Ele. Porque aí sim, mesmo lá, sem a graça e sem a misericórdia, eu já alcancei a graça e a misericórdia aqui, e ela vai me ajudar lá, naquele dia final, diante do trono daquele que reina com justiça e juízo. Todos vamos dar conta, e lá precisamos entrar com Jesus na nossa vida. Sem Jesus lá, é só juízo. Com Jesus lá, é juízo com misericórdia e graça. Aleluia. Muito obrigado, pastor Josué Silva. Pastor Ocimar, por favor. Meus irmãos, a lição de hoje fala Apocalipse, o livro do trono. Existe na Bíblia cerca de 67 menções ao trono. Desses 67, no Apocalipse, a lição está trazendo 44. De acordo com algumas traduções, são 47. Então, nenhum nem outro, a gente fica entre 44 e 47. Então, 2/3 da palavra trono está no livro de Apocalipse. Desses 40 e poucos, em média, 12 estão no capítulo 4. Então, a gente vê a importância do capítulo 4 para nós, a importância do trono. Por quê? Às vezes, de alguns momentos que a igreja passa, das dificuldades que a igreja passa, tanto a sua história quanto o momento atual, a gente está saindo de uma crise muito complicada e a gente vê que não somos nada, como o pastor Josué Silva disse. Às vezes a pessoa acha que é muita coisa, mas um simples vírus, ficamos aí 2 anos, o mundo todo pavoroso, muitas pessoas com medo de morrer, muitos não saem dos seus lares com medo de ser contaminado para morrer. Coisa simples.
Então aí mostra a nossa falibilidade. Mas aquele que é infalível está no trono. Aleluia. Aquele que exerce poder sobre todos e sobre tudo, ele está no trono. Aquele que enxerga a mim e a você na manhã de hoje, ele está no trono. E a ele nós finalizamos no último versículo do capítulo 4. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas por tua vontade são e foram criadas. Então Apocalipse é o livro do trono, e nós estamos diante daquele que tudo pode, que está no trono, mas ele mesmo estando no trono, está conosco 24 horas por dia. Que maravilha! Glória a Deus, que bênção, meus irmãos, que palavra de esperança, de alegria para nós mais uma vez. Portanto, já estamos na 6ª semana aqui consecutiva, né, desmitificando aqui o fato de Apocalipse ser um livro tenebroso, um livro que não deve ser lido nem estudado apenas por especialistas. Nós temos aprendido que, de fato, Apocalipse é um livro da revelação de Senhor Jesus Cristo, de modo que ele aviva em nós a esperança da volta do Cordeiro, né, da sua iminente volta e, sobretudo, do seu senhorio, do seu reinado sobre nós. Que apliquemos durante essa semana essas lições do Senhor Jesus assentado sobre o trono, que você jamais se esqueça que o Senhor Jesus não está alheio ao nosso sofrimento, tampouco ele está alheio a todas as mazelas que acometem o nosso mundo. Ele está sentado no seu trono, de acordo com essa visão, tem o domínio de todas as coisas, nada foge ao seu controle e muito em breve o seu reino será estabelecido literal e eternamente. E essa é a nossa esperança. Quantos têm essa sagrada esperança? Aleluia! Que digamos então, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Nós queremos mais uma vez agradecer aos nossos professores, pastor Josué Silva, pastor Ocimar Guimarães. Que Deus vos abençoe, muito obrigado pela disponibilidade. Os irmãos podem sempre rever as nossas lições passadas no canal da Catedral Baleia, no YouTube, e também no Arrazoando você tem a lição em primeira mão, ministrada pelo pastor Josué Silva, durante todas as semanas. Que Deus vos abençoe, que Deus abençoe todos os alunos assíduos da Escola Bíblica Dominical. Amém? Eu quero destacar hoje a nossa principal aluna da BD, a nossa amada irmã Maria Porto, está sempre conosco aqui há dezenas e dezenas de anos. Ela que é uma mãe exemplar e é a nossa melhor aluna da Escola Bíblica Dominical. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da nossa amada irmã. Um feliz Dia das Mães em especial para a senhora, que representa aqui todas as alunas mamães. Ela que nos inspira, meus irmãos, né, com a sua idade já avançada, ela não perde uma escola bíblica dominical. Isso é uma grande lição para nós. Quanto vale uma hora para você? Quanto vale uma hora? A escola bíblica dominical é apenas de 9 às 10. Uma hora tem muito valor. Uma hora de estudo fiel e bíblico aqui da palavra de Deus. Nós agradecemos aqui a Deus pelos nossos pastores. Nós devolvemos a direção do culto para o nosso pastor Davi Terto, nosso pastor vice-presidente. E, por favor, antes de nós passarmos o Baleia News para fazermos a transição para o culto de celebração, eu gostaria que o pastor Ocimar nos levasse a Deus em oração, agradecendo por essa escola bíblica e já devolvendo mais uma vez a direção ao nosso pastor Davi. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, que o Senhor está entronizado entre os querubins, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. O juízo está contigo, o domínio, a autoridade pertence a Ti, Senhor, porque o Senhor está centrado no trono, porque o trono te pertence. A Bíblia diz que toda a terra também é todo trono, não existe, Senhor, aquilo que nós pensamos, mas tudo pertence a Ti. E nós reconhecemos na manhã de hoje, por meio dos ensinamentos, ó Deus, tudo que nós aprendemos na manhã de hoje, que tudo pertence a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, de que o Senhor proveu o Teu Filho amado, Jesus Cristo, que veio até a terra para redimir o homem de todos os seus pecados, e Ele morreu e ao terceiro dia ascendeu aos céus, ressuscitando, Senhor,
dando nova esperança para a humanidade. E somente aquele que adentra aos céus é aquele que reconhece o teu Filho amado Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. E o Senhor ascendeu aos céus, mas deixou o Consolador chamado Espírito Santo, que está com a tua igreja na manhã de hoje, nos direcionando, ó Pai. E nós pedimos por misericórdia, continue conosco, continue com cada um de nós, ó Deus querido, não somente hoje, mas para todo sempre. Assim nós te rogamos em o nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.